objetos assim precisam ir para o acervo da Presidência da República. Quem vai esclarecer tudo isso para a gente é a advogada Camila Pimenta, ela que também é mestra em Direito Constitucional, e eu convido, claro, Biagi, Henrique Araújo e a nossa repórter Raquel Gomes também, que já está a postos para nos ajudar aqui a entender essa situação envolvendo as joias que seriam presentes para Bolsonaro e sua esposa. Camila, muito boa noite, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Vamos começar então falando sobre lei. Pelo que eu li, existiram aí regras que foram editadas pelo ex-presidente Fernando Henrique para dar aí algum tipo de organização, né, em relação a esse tema. O que essa lei prevê e que crimes podem ter sido cometidos nesse episódio, tentar entrar no país com as joias tão caras, burlando a Receita Federal, a própria insistência do governo em relação à Receita. Muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao nosso Povo News. Boa noite a todos, obrigada pelo convite de estar participando aqui com vocês desse bate-papo. Primeiro, né, a gente tem que analisar não só a questão do crime cometido em si, como a violação do regulamento aduaneiro. Né? Todo brasileiro que sai ou entra do exterior, ele tem que fazer o formulário DBV, né, que é justamente a declaração de bens de viagens, que deve ser preenchido no caso de saída ou entrada no estrangeiro com bens em valores superiores a R$10 mil. E aí, nesse caso, a gente já vê a primeira violação que foi cometida pelo assessor do ex-ministro, né, de Minas e Energia. Com relação à legislação vigente, nós temos uma lei que é de 1991, né, que é da época do governo do Fernando Collor, na verdade, e que foi regulamentada pelo governo do Fernando Henrique Cardoso, que é sobre quais bens deveriam integrar acervo público e acervo pessoal do presidente da República. E aí, no caso, o TCU, né, mediante uma decisão de um processo em 2016, esclareceu, né, que quais seriam esses bens, quais bens integravam acervo público e acervo privado. Por quê? Porque pela legislação antiga dava a entender que somente seriam considerados bens públicos aqueles que fossem cerimônias oficiais. Os demais não integrariam esse acervo público. Então, o TCU, né, com essa decisão, fez com que, inclusive, os ex-presidentes, né, Dilma e Luiz Inácio Lula da Silva também fizessem a devolução de bens que eles tinham considerado como particulares, quando, na verdade, integravam o patrimônio da União. Muito bem. Raquel Gomes já está com a gente. Convido, então, a participar aqui da nossa entrevista. Raquel. Boa noite também ao Biagi, ao Henrique, você também, Ítalo, e quem acompanha a gente aqui no Povo News. Esse é um tema, né, Camila, muito delicado, e aí, de fato, a gente precisa entender. Um documento revelado, inclusive, hoje também pelo Estadão, mostra uma tentativa direta, né, Camila, do presidente, um ofício nomeado pelo presidente com mais uma tentativa de reaver esses documentos 2 dias antes dele embarcar para os Estados Unidos. E aí eu queria também questionar sobre essa legalidade do próprio presidente da República, esse que já está saindo do mandato, pedir, solicitar via ofício que algo que é absolutamente ilegal seja feito, né? Se o Bolsonaro, que o Bolsonaro pode responder também, caso tudo isso seja criminalizado, todos esses crimes, né, que a gente observou. Assim, no caso do ex-presidente Bolsonaro, mediante a análise, né, de todas as provas que forem encontradas, pode descambar em 3 crimes diferentes. Primeiro, o crime de corrupção, de contrabando, né, e descaminho, que estão previstos no artigo 334 e 334-A do Código Penal. E, além disso, ainda tem um fato mais gravoso com relação ao governo do Bolsonaro, porque eu não sei se vocês se recordam, mas o presidente foi concedido na época da gestão dele a exploração de uma refinaria da Petrobras ao governo da Arábia Saudita, né, que pode configurar um crime de corrupção passiva justamente como uma troca, né, de favores concedidos entre os 2 governos. Olha só.
Bem explicado por quais crimes o ex-presidente Jair Bolsonaro pode responder nesse caso das joias, contrabando e também corrupção passiva, porque houve aí essa negociação de uma refinaria com o governo da Arábia Saudita. Biagi? Bom, Camila, boa noite. Nesse caso, por exemplo, a gente vê a importância da estabilidade no serviço público. Os servidores ali, eles foram pressionados por coordenadores, chefes, até mesmo pelo presidente da República, e não deixaram de cumprir a lei, eles seguiram cumprindo as determinações da lei. Só que no Congresso Nacional já corre projeto para acabar com essa idade. O que você acha disso? E acha que se já tivesse ocorrido isso, o resultado seria diferente neste caso? Eu, particularmente, eu tenho todas as opiniões contrárias contra essa PEC 32, que é a PEC da reforma administrativa, porque eu também sou servidora pública, e a estabilidade ela é vista como um patinho feio, né, para muitas pessoas que não conhecem como funciona o serviço público. E com a retirada dessa estabilidade, a gente vai ter, na verdade, um enfraquecimento da administração pública. Essa reforma que está proposta aí no Congresso Nacional, ela não foi discutida entre o parlamento e a sociedade, ela não demonstra qualquer avaliação, análise ou estimativa com relação ao impacto de qualidade em si dela, e a estabilidade do funcionalismo público, ela tem justamente esse objetivo, né, de garantir a continuidade dos serviços, de proteger o servidor e o Estado contra essas práticas que são cometidas em favor de quem está governando. E isso já era justamente um princípio que é conhecido na administração pública, que é a impessoalidade, né, do administrador público. E aí, se a gente aprovar a PEC hoje do jeito que está, a gente vai abrir margem para que cada governante implante a sua ideologia, vai aumentar o número de rotatividade dos servidores não estáveis, vai gerar uma desigualdade entre os servidores estáveis e não estáveis, e, além disso, ainda tem uma brecha dentro do projeto que dá a possibilidade do servidor estável também ser demitido, né, por meio de um conselho que pode aprovar a demissão de servidores estáveis. Então, vai ficar um pouco mais difícil de se tomar posições, né, que contrariem os políticos e a gestão superior. Henrique? Boa noite, Camila. Boa noite para a Raquel, a gente mais uma vez. Eu queria saber assim, se dá para a gente imaginar qual o destino final dessas joias depois de toda essa saga, porque elas iriam a leilão, mas eu fico me perguntando, por exemplo, se o correto não seria que elas fossem incorporadas ao acervo do patrimônio público, né? O correto seria justamente isso, né, que ela fosse incorporada ao patrimônio público. Porém, se esse assessor tivesse conseguido entrar sem a fiscalização da Receita, provavelmente o destino seria um destino pessoal do presidente ou de quem estivesse envolvido na receptação dessas joias. E aí, o correto seria mesmo que essas joias elas tivessem sido despachadas e tributadas, né, por meio de uma transportadora. E depois disso, o governo fizesse o levantamento e desse a destinação dessas joias para o patrimônio da União e não para o patrimônio da Presidência da República. Perfeito. Lembrando aí que essa taxação seria superior a 12 milhões de reais. Só uma última questão, professora, a senhora falou aí que essas pessoas podem responder por contrabando e corrupção passiva. Quais seriam as punições para esses crimes? É só multa? Prevê cadeia? Os crimes são mais envolvidos na esfera administrativa, prevê multa, se eu não me engano, detenção. Eu tenho que olhar direitinho aqui os artigos do Código Penal, que eu não estou com ele aberto aqui. Descaminho 1 ano a 4 anos de reclusão. Finalizando aí com essa informação. Professora Camila Pimenta, muito obrigado então pelas informações, pelos esclarecimentos em relação a esse assunto, que com certeza vai